Sério, eu não consigo enxergar o argumento que fala o Estado é inútil, a gente não precisa ter alguém mediando as paradas. Esse é o argumento que extrapola. Agora, se o argumento era a economia tem que ser o mais liberal possível, pô, tô junto com você, cara. A economia tem que ser o mais liberal possível, mas tem que ter... Todo extremo é perigoso. Pra caralho. Todo extremo é perigoso. Assim, qualquer um, em qualquer âmbito, falando sobre qualquer coisa. Religioso, ideológico, qualquer extremo é perigosíssimo, sabe? Sim. Então, assim, eu fico imaginando que, por exemplo, o anarcocapitalismo como uma ideia pura, ele é o extremo do que seria anarcocapitalismo, certo? Então, assim, não é possível que tudo nele tá certo, Não tem como, né? sabe? Porque ele é extremo puxado pra cá e o que tá no meio. Exato, pô, Sabe? tipo, com certeza, se você for parar pra analisar, a melhor estratégia na vida é uma estratégia repleta de nuances, de balanceamentos, de poderes pra cá, poderes pra lá, nada vai ser, porra, eu descobri a ideologia perfeita. Por isso que eu imagino que, assim, tem um lance que, por exemplo, sociedades muito antigas, como a japonesa, como os chineses, sabe? Sociedades que são antiquíssimas, que existem, que já estão aí, né? Uhum, Então, tem uma história, tem né? uma história Caralho. que tem gerações, enfim, muitas, e nossa, geração pra caralho de gente pensando, sabe? E evoluindo. Cara, e todas essas sociedades que desenvolveram, especialmente as que desenvolveram algum tipo de religiosidade, espiritualidade, não sei o que, eles sempre pregam o balanço, né? Então, cara, não deve ser à toa. Não. Não deve ser à toa. Extremos não são bons. Você Sabe? tem, inclusive, um símbolo muito O importante, yin yang. que é o Yin e Yang. É. Que é o Yin e Yang. E nesse símbolo, o que fala nele? Que você tem que viver na borda entre o caos e a ordem. E o Yang Yang é um símbolo que simboliza o caos e a ordem. Sendo o preto o caos e o branco a ordem. Você tem um pouco de ordem no caos e um pouco de caos na ordem. E exatamente. E o seu trabalho como ser humano é encontrar o caminho no meio disso tudo. Seguir esse caminho, assim, com um pé na ordem e um pé no caos. Caraca, ó. Isso, inclusive, ó, quem falou foi Jordan Peterson, ok? Psicólogo fodíssimo, que eu conheci através de podcasts como esse, e que me ajudou bastante em filosofia de vida, pra eu começar Cara, a entender... o Jordan, ele é um cara que você consegue ouvi-lo falar por horas. Por horas. Né? Horas. É um cara que parece que ele é um tesouro repleto de informações valiosas, tá ligado? Toda vez exato. ele fala uma parada e fala, caralho, nunca tinha pensado dessa forma. Olha só. Ele é aquele cara que eu sinto que, assim, eu já encontrei algumas pessoas como ele na minha vida, talvez não tão insanamente fodas como ele, mas já encontrei várias pessoas que eu gostava de encontrar só pra fazer uma pergunta e deixar aquela pessoa discorrendo. Ia falar pra caralho sobre alguma coisa e eu ia ficar ali absorvendo. E, cara, isso eu sinto que é algo que é positivo demais na nossa vida. Ser capaz de ouvir. Porra, Né, com cara? certeza, com certeza. Eu, por exemplo, eu gosto muito mais de ouvir do que falar. Porque, assim, quando você fala, e as pessoas que gostam muito de falar e de se impor sobre outras pessoas, eu tendo a não entrar num... Porque eu vou ficar discutindo com uma pessoa que quer se impor e tal. Que quer ganhar o jogo de poder da conversa, O objetivo dele é se impor, pô. Sim. Se impõe aí, cara. Eu vou tomar minha cerveja e... Eu vou crescer ouvindo o que eu puder ouvir e aprender o que eu puder aprender. É que tem muita gente que, em vez de pensar no que ela quer ganhar com as suas ações, ela pensa em como ganhar as ações. Tipo, toda relação com o ser humano você pode entrar num jogo de poder. De ficar tentando se provar mais poderosa que a pessoa. Isso acontece no que você falou, quando você tá conversando. Se você fica se impondo ou achando que o que você tem pra falar é mais interessante, você tá basicamente exercendo o seu poder na conversa. E aí tem gente que fica tão apaixonado por esse sentimento de poder que esquece que a função de você interagir com as pessoas não é ganhar poder ou ser mais poderoso, e sim se tornar melhor ao longo prazo. Você entende o que eu tô falando? Entendo. E sinto que infelizmente, tem uns caras que não conseguem entender. Eu acho que todo cara que se evade de conversa ou que se vale de falácias pra poder ganhar argumentos pela mera vitória
Pelo mero senso de confiança um que ele tem, objetivo né? Ele não quer tirar nada positivo daquela conversa, ele quer impor o ponto dele. Ele quer sentir não um sentimento de prazer. Eu não quero conversar com esse cara. Ninguém quer, na verdade, né? Então, só que a gente tem uma quantidade insana de pessoas assim, pelo menos, que se tornam assim quando senta atrás de um computador ou de um celular pra twittar algo. Né? Com certeza. Cara, putz, cara, e o Twitter é um lugar onde você encontra mais depressivos na face da terra inteira. E por outro lado, no Instagram só tem gente com vida boa, né, cara? Pois é, né?